Olá, você, meu amigo, você, minha amiga, você, meu irmão e minha irmã de Ideal Espírita, vocês que nos acompanham aqui na página Estação da Luz Espírita. Em instantes estaremos reproduzindo mais um daqueles programas excepcionais da Web Rádio Estação da Luz. Mas antes queríamos lembrar que a nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos. O objetivo é exatamente a divulgação da doutrina espírita. Por isso reunimos aqui esse acervo extraordinário de matérias espíritas. Os livros da codificação, livros suplementares, textos, entrevistas, áudios, palestras, e agora reproduzimos também a programação da Web Rádio Estação da Luz. Essa programação é excepcional. Todos os dias nós temos programas, e aí temos que fazer inclusive uma seleção de quais os que a gente coloca, porque todos são excepcionais. São médiuns, são trabalhadores da Serra de Jesus, são palestrantes, são ceareiros de Jesus, que falam das suas experiências, da sua vivência, nos aconselham, nos orientam, nos trazem informações excepcionais. Como é o caso agora do programa número 28, Vida em Abundância, Manifestações Visuais e as Drogas, com Henrique de França, lá do Distrito Federal em Brasília, e Elielso Tavares, nos trabalhos técnicos da Web Rádio Estação da Luz. O Henrique nos fala das suas experiências, das visões que tinha como médium antes de começar o seu envolvimento com as drogas. Depois, durante o uso das drogas, as influências dos irmãos espirituais menos esclarecidos, influenciando-os. Depois, quando ele retoma as suas atividades, sai daquela sintonia inferior e agora cuidando de drogados, as suas experiências como médium, como trabalhador da Serra de Jesus. Portanto, um programa imperdível. E aí eu convido você para, a partir de agora, nos acompanhar aqui na Web Rádio Estação da Luz, nesse programa número 28, que reproduzimos aqui na página Estação da Luz Espírita. Muitíssimo obrigado por estar conosco e vamos ao programa. Terra. E nós estamos, além agora da nossa Web Rádio, estamos também ao vivo e a cores pelos canais do Facebook e do YouTube aqui da nossa Web Rádio Estação da Luz, a sua rádio que emana a paz aqui de Natal para todo o planeta Terra. E hoje, terça-feira, a partir das 19 horas, nós temos o programa Estação da Luz, ano 21, e a Web Rádio Estação da Luz, ela tem um apoio institucional da Casa Espírita de Emanuel, do Pronto Socorro Espiritual Fabiano de Cristo, do Pronto Socorro Espiritual Maria do Pão, do Grupo Caritativo São Francisco de Assis, e do movimento espírita aqui do Rio Grande do Norte, do Rio de Janeiro, de São Paulo, onde nós temos os nossos irmãos que estão vinculados à nossa web rádio. E hoje, terça-feira, é o dia do programa Vida em Abundância, o nosso amigo Henrique de França, que vai falar sobre drogas ilícitas e ilícitas no seu programa Vida em Abundância, onde ele tem uma ONG muito interessante, Salve-se a Si Mesmo, Maria de Magdala, que ajuda justamente aqueles irmãos e amigos que querem procurar um rumo, um norte em Jesus. Meu amigo, mais uma vez, meu amigo Henrique, você está aí nas suas férias, no seu descanso, e aí você se predispõe a dar uma parada e vir aqui conversar com a gente. É um motivo de muita satisfação, de muita gratidão, meu amigo. Uma boa noite para você, meu querido Henrique. Boa noite, Tavares. Boa noite a todos os ouvintes aqui da Web Rádio Estação da Luz. Tavares, é honra compartilhada, irmão. Para mim é um privilégio poder estar aqui com vocês, poder difundir um pouquinho a nossa bendita doutrina espírita e poder falar um pouquinho com as pessoas que nos assistem, responder suas perguntas, elucidar suas dúvidas dentro do que me é possível, porque eu mesmo não sou nada, né, irmão? Eu sou só mais um grãozinho de areia, mas para mim é uma imensa satisfação poder contribuir no tocante da problemática da dependência de álcool e outras drogas, tanto na vida física quanto na vida espiritual, encarnado ou desencarnado. É importante a gente poder estar trazendo elucidações positivas, que o conhecimento, né? Uma vez eu escutei de um professor meu, podem te roubar tudo, mas o teu conhecimento nunca te levarão. É algo seu, pessoal, intransferível, e caminhará com você em toda a sua transcendência, né? É isso que nos soma em espírito para a nossa evolução moral, reforma íntima, e que cada vez mais nós possamos ascender às esferas maiores
depurando e nos limpando de todo o mal que outrora praticamos, né, meu irmão? É um prazer imenso estar com vocês aqui de novo. Não há férias para mim quando se trata de doutrina espírita, meu irmão. É honra e prazer compartilhado. Vamos lá? Maravilha, meu irmão, muito bem. E aí eu vou convidar para que você possa fazer a prece de abertura, mas antes eu vou ler aqui do livro Caminho Espírita, como mensagem inicial, a chamada Jornada do Bom Combate, o item 26, meu irmão, que trata justamente da necessidade e socorro do Albino Teixeira. Ele diz assim: o homem sente fome, Deus provê recursos do pão. O homem sente sede, Deus faz jorrar a fonte. O homem padece de fraqueza, Deus dá-lhe força. O homem adquire doença, Deus institui o remédio. O homem sofre desequilíbrios, Deus estabelece o reajuste. O homem chora em desespero, Deus suscita a consolação. O homem se desvaria em pessimismo, Deus restaura a esperança. O homem cai na sombra da ignorância, Deus acende a luz da instrução. Entretanto, Deus criou a liberdade de consciência com a responsabilidade, traçando o merecimento de cada um. É assim que, entre a necessidade humana e o socorro divino, permanece a vontade do homem, que é plenamente livre para aceitar ou não o auxílio de Deus. Albino Teixeira, pela psicografia abençoada de Francisco de Paula Cândido, o nosso querido Chico Xavier. E aí, meu amigo, eu peço a você que seja o portador da nossa rogativa de prece, em nome de Jesus. Eu quero aqui, antes de você fazer a prece, que é a sua prece da semana passada, o Salmo 23, o Senhor meu pastor, a nossa irmã Heloísa Pires, filha do Herculano Pires, estava esperando para entrar no programa e ficou bastante emocionada ouvindo a sua prece e nos recomendou que no primeiro encontro que tivéssemos, ela disse assim, aquele rapaz estava muito bem auxiliado na prece que ele fazia, né? Então ela sentiu isso e na hora ela nos fez essa observação que estamos passando para você. Espero que você possa repetir hoje. Repetirei. E agora quem está muito emocionado sou eu. Vamos lá. Muito bem. Eu a farei sempre agora, no término do programa, tá bom, Tavares? Vamos deixar como regra, via de regra, no término do programa, a gente fazer o Salmo 23 no nós. Maravilha, maravilha. Deus Pai Todo-Poderoso, Jesus, Divino Amado Mestre, os nossos mentores, guias e protetores, conforme a fé que cada um professa, a escolha pessoal do seu poder superior, conforme a sua escolha íntima, evocamos a abnegável presença dos mensageiros da luz, que permeiam conosco essa caminhada terrena. Bons amigos espirituais, trabalhadores da última hora, que tanto pacientam conosco e procuram sempre nos colocar no rumo das boas escolhas. Gratos somos por mais um dia que temos a infinita possibilidade de, através do nosso livre-arbítrio, domar as nossas paixões efêmeras, domar os nossos desejos transviados, domar a força do materialismo que se pronuncia na carne e que tanto nos afasta do ser espírito. Hoje, temos a rica e divina oportunidade, de mãos dadas com a espiritualidade amiga, de evoluirmos moralmente, reformando o nosso íntimo, focando
em ser espírito, vivendo uma experiência na carne, e não o contrário. Mas só conseguimos fazer isso com o apoio incondicional do amor do Cristo. Portanto, Jesus amigo, visite cada um que está agora participando deste programa, cada um que está vinculado a esta prece amiga, para que possam receber de você, mestre amado, as energias necessárias para a construção desse novo ser. Lembrando, Jesus, que a cada instante temos uma nova oportunidade de sermos a nossa melhor versão e assim ascender ao teu reino, Jesus amado. Vinde a nós neste programa de hoje. Abençoa nós e os nossos familiares, amigos e filhos. Mas não esqueçais, Pai, jamais, dos aflitos e dos moribundos. Aliviai as suas difíceis provas, Pai, buscando em nós as vibrações necessárias para alimentar, Pai, o teu perdão incondicional, o teu amor infinito e, acima de tudo, Pai, a tua misericórdia sem fim. Sede conosco nessa noite, Jesus. Sede conosco nesse estudo, Pai amado. Que assim seja. Capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo é o estudo de hoje, para iniciarmos o nosso programa. Amar o próximo como a si mesmo. O maior mandamento. Os fariseus, tendo sabido que ele tinha feito calar a boca aos saduceus, reuniram-se, e um deles, que era doutor da lei, veio lhe fazer esta pergunta para o tentar. Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Jesus lhe respondeu: amareis o Senhor vosso Deus de todo o vosso coração, de toda a vossa alma e de todo o vosso espírito. É o maior e o primeiro mandamento. E eis o segundo, que é semelhante àquele. Amareis vosso próximo como a vós mesmos. Toda a lei e os profetas estão contidos nestes dois mandamentos. Mateus 12, 22, Mateus 22, do 34 ao 40. Fazei aos homens tudo o que quereis que eles vos façam, porque é a lei e os profetas. Capítulo 12, versículo 12, também de São Mateus. Tratai todos os homens da mesma forma que queríeis que eles vos tratassem. São Lucas, capítulo 6, versículo 31. O reino dos céus é comparado a um rei que quis tomar conta aos seus servidores. E tendo começado a fazê-lo, se lhe apresentou um deles, que lhe devia 10.000 talentos. Mas como ele não tinha os meios de los restituir, seu senhor recomendou que o vendessem a ele, sua mulher e seus filhos, e tudo o que ele tinha para satisfazer a sua dívida. O servidor, lançando-se-lhe aos pés, suplicou-lhe, dizendo: Senhor, Senhor, tende um pouco de paciência, e eu lhe restituirei o total. Então o senhor desse servidor, tocado de compaixão, o deixou ir e lhe remiu a dívida. Mas esse servidor, mal tendo saído, encontrando um de seus companheiros que lhe devia 100 dinheiros, tomou-o pela garganta, quase sufocando-o, e dizendo-lhe: restituí-me o que me deves. E seu companheiro, lançando-se-lhe aos pés, suplicou-lhe, dizendo: tende um pouco de paciência, e eu vos restituirei o total. Mas ele não quis escutá-lo, e se indo, fê-lo colocá-lo na prisão, para nela o ter, até que lhe restituísse o que lhe devia. Os outros servidores, seus companheiros, vendo o que se passara, extremamente aflitos, foram informar o seu senhor de tudo o que havia ocorrido. Então, o senhor, fazendo-o vir, disse-lhe: meu servidor, eu vos isentei de tudo o que me devíeis, porque me pedistes isso. Não seria preciso, pois, que tivesseis piedade do vosso companheiro, como tive piedade de vós? E o senhor, encolerizado, entregou às mãos dos carrascos, até que pagasse tudo o que lhe devia. É assim que meu Pai, que estás no céu, vos tratará. Se cada um não perdoar do fundo do coração ao seu irmão as faltas que lhe tiverem cometido. São Mateus
do 18, São Mateus capítulo 18, do 23 ao 35. Amar o próximo como a si mesmo. Fazer para os outros o que quereríamos que os outros fizessem para nós, por nós. É a mais completa expressão da caridade, porque resume todos os deveres para com o próximo. Não se pode ter guia mais seguro a esse respeito, que tomando por medida que se deve fazer para os outros, o que se deseja para si. Com qual direito se exigiria dos semelhantes mais de bons procedimentos, de indulgência, de benevolência e de devotamento do que se os tem para com eles? A prática dessas máximas tende à destruição do egoísmo, quando os homens as tomarem por norma de sua conduta e por base de suas instituições, compreenderão a verdadeira fraternidade e farão reinar entre eles a paz e a justiça, não havendo mais nem ódios, nem dissensões, mas união, concórdia e benevolência mútua. Pessoal, quem sou eu para comentar tamanha sabedoria que o Cristo nos trouxe? O abismo social, as diferenças de classes, os recursos mal distribuídos, o pobre oprimido sofrendo, sem direito à saúde, sem direito à educação de qualidade, sem direito a uma moradia com mínimas instalações, sem direito a viver uma vida em abundância, porque o egoísmo, o maior mal da humanidade, ainda reina entre nós. É só a gente observar a pandemia da Covid-19. O que é esse vírus? Senão uma resposta a tanta iniquidade neste planeta. Eu posso estar muito enganado, mas é assim que eu vejo. A pandemia do coronavírus veio para mostrar para cada pessoa que todos nós somos iguais, que esse vírus não vai pegar só os pobres, que ele pode pegar as pessoas ricas, e a grande verdade é essa, né? Ele chegou no Brasil através das pessoas que estavam viajando pela Europa, pelos Estados Unidos, por outros países, né? A Covid veio mostrar para nós que não adianta a gente ter tudo e se perder. Que neste momento nós estamos aqui, eu mesmo estou aqui hoje falando com vocês, e amanhã pode ser que eu não esteja. E Jesus, quando disse sobre os 2 mandamentos mais importantes, amar a si mesmo, amar a Deus, amar ao próximo, e amar o inimigo também, ele quis dizer que somos todos um só. Da mesma maneira que ele disse de forma muito doce, quando tiver uma ou mais pessoas, 2 ou mais pessoas falando em meu nome, lá eu estarei. Bem como, nesta parábola, ele explica que não adianta nada as pessoas aplicarem misericórdia conosco, nos perdoarem e nós não perdoarmos a pessoa seguinte. Não utilizarmos o bom exemplo do perdão daquele que foi perdoado. O cara acabou de ser perdoado da dívida. Ele, a mulher e os filhos iam ser escravos. Agradeceu a misericórdia de quem lhe devia. Mal saiu dali, já voou no pescoço de um que lhe devia muito menos e não perdoou a dívida. Pelo contrário, agrediu, humilhou ele. Deus está vendo, pessoal. Não tem como a gente acender o alqueire e colocar embaixo da mesa. A pergunta simples que eu faço para vocês é a mesma que eu faço para mim todo o tempo, porque quando eu aponto o dedo para você, que está me vendo, está me ouvindo, tem 3 virados para mim e tem um apontado para o cara lá em cima, que na verdade está em todo lugar. Quem é você fora da casa espírita? Quem é você na sua família? Eu já recebi no centro espírita que eu trabalho a queixa de uma senhora falando que era oprimida pelo marido.
E eu perguntei para ela, ele não conhece a doutrina espírita? Ele não gostaria de conhecer? Quem sabe a gente conseguiria, com amor, com uma conversa fraterna, acalmar o seu coração. E então ela disse, ô meu filho, ele está aqui há mais de 30 anos, e em casa ele é um tirano doméstico. Na rua, ele trata todo mundo mal. Os funcionários o odeiam. Os filhos, ele mal vê. Ele só fala com os filhos para bater e para gritar. Então, não é a nossa conduta perante os outros que conta. O caráter é aquilo que você faz quando ninguém está te olhando. Certo, Tavares? Caráter é aquilo que você faz quando ninguém está olhando. E se você quer conhecer alguém bem... Mas, olha, se você quer conhecer alguém bem, Tavares, veja como ele trata aqueles que não têm nada a acrescentar. O que você falou aqui no Nordeste, a gente costuma falar assim, que é mais certo do que beira de sino, né? Mas, normalmente, de uma forma geral, isso não é uma exceção à regra, é uma regra. Porque a gente costuma muitas vezes tratar muito bem os de fora e de dentro de casa parece que é um pandemônio muito grande, né? A gente tem que trocar esse vetor, sei lá e aqui a mesma coisa, né? Temos muitas e muitas histórias a contar sobre isso. Mas antes de tudo, eu quero convidar você, antes de começar o programa de Fato e Direito, que agora a partir das 23 horas nós teremos o programa Espírito do Evangelho por Emmanuel, às 23 horas hoje com o Hugo Laércio de São Paulo e o seu Delcio Soares na organização, certo? Meu amigo, optamos, devido à influenciação espiritual, em falarmos hoje com relação às drogas e à vidência. E aí tem um capítulo no Livro dos Médiuns que fala da questão das visões, manifestações visuais. Você é médium ostensivo, não é isso, meu querido? Quais as suas qualidades mediúnicas, vamos dizer assim? Estou lhe perguntando para que a gente possa iniciar esse diálogo. Então, eu não tenho qualidade mediúnica nenhuma. O que eu tenho é um pouquinho de mediunidade emprestada pela espiritualidade amiga. Eu prefiro colocar assim, não desfazendo o que você disse, tá, meu irmão? Com todo respeito, amor e carinho. Eu acredito que a mediunidade é uma dádiva, que é uma grande responsabilidade que a espiritualidade amiga nos concede e que não é para ser empregada, na nossa vida individual. Ela é um instrumento a serviço das pessoas, tanto encarnados quanto desencarnados. Eu tenho a mediunidade eclodida desde criança, eu tenho psicofonia, eu tenho psicografia, eu tenho um pouquinho de vidência e de audiência. Certo. Partindo desse princípio, tem uma pergunta aqui que eu queria colocar para você como primeira, é da Cristina, Ana Cristina, e ela pergunta mais ou menos assim: quando você usava drogas, tinha visões dos espíritos, conversava sem perceber ou só depois veio a saber? Ou percebia isso no momento? No tempo que você passou, você disse que passou durante muito tempo, inclusive na rua, como era, como você, como médium, desde pequeno você falou, com essas possibilidades mediúnicas de audiência, evidência, como era quando você fazia uso das drogas lícitas e ilícitas? Para mim é um excelente depoimento que você vai fazer agora. Ana Cristina, boa noite, querida. Obrigado pela sua pergunta, muito pertinente ela. Estou tentando posicionar a câmera o melhor possível. Beleza. Então, olha, é preciso olhar pelo viés científico, pelo viés espiritual. Mas já que está perguntando na minha vivência, como no meu uso de drogas, para quem não sabe, eu fiz uso de drogas por 23 anos,
eu tenho 45 anos de idade, eu estou em sobriedade absoluta e plena a longo prazo, são mais de 12 anos, 7 meses e algumas 24 horas, e 25 dias, 7 meses e 12 anos que eu não uso nenhuma substância que altere a psique ou o humor, certo? Nenhuma mesmo. Para não mentir, eu uso cafeína, né? A cafeína altera um pouquinho. Mas vamos lá. No meu uso de substâncias psicoativas, anterior ao uso, eu tinha muita manifestação, muito mais vidência do que eu tenho hoje. Acho que é por conta dessa vinda para o plano físico, a gente vai se desvinculando do plano espiritual, ao passo que a gente vai vivendo mais a experiência na carne. Então a gente vai, aos poucos, tendo menos coisa. Quem eu consigo me comunicar e ter a presença dele quando ele quer, e raramente quando eu peço a presença dele, é o meu mentor, certo? Mas não porque eu seja diferente ou melhor que qualquer pessoa, não. É pela necessidade do trabalho que eu faço, que é para cuidar de pessoas com dependência química, né? Eu tenho 2 unidades de tratamento gratuitas de reabilitação de homens, uma de homens e outra de mulheres. Já trabalho com isso há mais de 12 anos também. Então, pessoal, na minha história, eu tinha manifestações pesadíssimas e elas sumiram com o meu uso de drogas. Eu tinha manifestações persecutórias de espíritos obsessores terríveis, ao ponto de eu conhecer a casa espírita por conta disso. Certo? E permanecia lá, estava tudo bem. Quando saía de lá, começava de novo. Comecei a fazer o estudo sistemático da doutrina espírita, não tive alento. Pelo contrário, ficou mais difícil. Dentro da casa espírita era lindo, fora dela era muito difícil. Quando eu comecei a experimentar drogas, isso praticamente, a perturbação desapareceu. Salvo quando eu entrei na cocaína e no crack, e eu comecei a ter muita comunicação com espíritos que eu conseguia me sintonizar naquela vibração. É tudo uma questão de rádio, é o padrão vibratório. O padrão que nós emanamos conecta com quem consegue, do outro lado, na outra dimensão, conectar a nós. Então, assim, se você ler o capítulo 6 do Livro dos Médiuns, fala muito bem que todos nós podemos conectar, tanto com o espírito bom como com o espírito mal. Vai de acordo com o padrão que nós estamos emanando. Então, vejam bem, com o uso dessas substâncias, eu tinha síndromes persecutórias terríveis. Mas a gente precisa entender a ciência por trás disso também. A ciência diz que a pessoa que faz um uso indiscriminado de substâncias psicoativas, chega um momento, o sistema de recompensa lá no cérebro dele não consegue mais liberar a dopamina, que é a enzima que dá prazer. Essa enzima, ela é liberada com o uso dessas drogas. Quando não tem mais dopamina no sangue, no cérebro, perdão, liberam-se outras enzimas misturadas, como a adrenalina e tantas outras. E isso gera alucinação visual e auditiva. Então, assim, no meu caso, eu tinha tanto alucinação auditiva quanto visual, mas eu também tinha as manifestações mediúnicas. Quando eu atendo os meus pacientes, eu procuro ouvi-los nessas queixas que eles fazem, e na grande maioria, eu vejo que existe tanta alucinação que é eclodida pelo problema do uso da droga no cérebro, quanto também manifestações mediúnicas de baixo padrão vibratório. Certo? Mas no seu caso específico, quando você tem essas visões, quando você tem essas comunicações, você sabia que era espíritos, ou você confundia esses espíritos com pessoas e conversava como se fossem pessoas encarnadas normais? Ou você conseguia fazer essa diferenciação? E aí, nessas conversas que você tem com esse pessoal que está chegando agora com esse conhecimento, você
percebe que as pessoas muitas vezes estavam conversando com o espírito, na verdade achavam que eram pessoas encarnadas, normais, como nós estamos aqui vestindo a capa da carne? É mais ou menos por aí o nosso questionamento. Tá, olha só, Tavares. Pessoal em casa, a gente precisa tratar disso com muita perícia. Eu vou dizer por quê para vocês. A maioria das vezes, os espíritos conversam conosco durante o nosso sono, que é no momento que nosso espírito está mais liberto, tanto para aprender quanto para trabalhar no mundo espiritual. É nesses momentos que a gente vai a locais a qual se faz necessário a nossa energia, o nosso espírito. Quando nós estamos em estado de vigília, as manifestações espirituais de uma pessoa sob influência de drogas é sempre muito negativo. É sempre muito traumático. Quando a gente vê pessoas saindo sozinhas, andando na rua, sob efeito de álcool ou outras drogas, com certeza está tendo um processo obsessivo pesadíssimo que pode se tornar possessão. Da obsessão para a possessão, isso é claro. No meu caso, eu explico para vocês o que aconteceu depois que eu já estava limpo. Quando eu comecei a ficar limpo, as manifestações que surgiram para mim foram maravilhosas, porque eu estava decidido a viver a vida com Cristo. Quando isso aconteceu, eu girei o botãozinho, eu mudei de frequência. E eu fui para a frequência da luz. E ali eu comecei a entender que as manifestações que eu tinha de persecutórias terríveis, vozes que diziam para eu me matar, se mata, vou dar um tiro na sua cara, tua mãe vai te enterrar de caixão fechado. Isso era o obsessor, este que me tinha como inimigo, eu vou falar dele para vocês já já, aliado ao meu estado emocional e espiritual de muita baixa frequência. Baixa-se a frequência, se conecta com a parte de baixo. Isso é claro. Dá-se passagem, sim, mas não é via de regra. Muitas pessoas estão só tendo alucinações, mas até essas que estão tendo só alucinações, já é suficiente para os nossos amiguinhos sofredores obsediarem para que se transforme em possessão e assim consigam causar o desencarne prematuro para que ele desça as regiões umbralinas para sofrerem mais. Porque o espírito na erraticidade que produz o desencarne de alguém que está encarnado pelo uso de álcool e droga, comumente é um espírito que desencarnou pelo uso de álcool e droga. André Luiz, nas suas obras, Luiz Sérgio de Carvalho, nas suas obras, ele sempre cita que para cada encarnado usando drogas compulsivamente, existem pelo menos de 7 a 10 espíritos obsediando ele, vampirizando ele para usar. E esse vampirismo não é só para usar, é muita comunicação para induzir a pessoa a aumentar o consumo e tirar a sua própria vida, tirar a vida dos outros. Né? A gente sabe que o consumo desenfreado de álcool nos lares é o maior motivo para violência doméstica, para feminicídio e até para estupro, né, de menores, né, de crianças, dos próprios filhos, né, estupro de vulneráveis. Né? Então a gente entende que é um padrão muito baixo. Mas no meu caso, Tavares, eu acho que essa parte que você mais quer ouvir. Eu estava vibrando já na luz, montei a ONG, trabalhava o amor incondicional o dia inteiro, cuidando das pessoas que me vinham da situação de rua, agradecendo ao Cristo, procurando escutar o meu mentor, com a mente focada na doutrina, fazendo tudo o que me era possível naquele momento. E eu recebi o convite para conhecer uma determinada doutrina espírita, um outro viés espiritualista. E quando eu cheguei lá para conhecer, uma pessoa me puxou pelo braço, delicadamente, e falou: olha, tem uma pessoa ali querendo falar com você. Naquele momento eu senti o meu perispírito expandir, senti uma manifestação de muita força e me senti muito seguro em acompanhar aquela pessoa. E me dirigi a uma sala onde existiam lá médiuns já psicofonando e outro orientando, né, doutrinando.
E a médium que pediu que eu sentasse, ela me colocou em frente a uma outra senhora, que naquele momento recebeu um espírito de muita vingança, de muito ódio, que dizia que eu ia morrer na droga, que foi ele que sempre me levou por aquele caminho. E eu falei para ele, é impossível ser você, porque eu tenho meu livre-arbítrio. Você pode ter me induzido a isso. Você pode ter me obsediado a isso. Mas a escolha sempre foi minha. Mas, meu irmão, por que você tem tanto ódio de mim? E ele contou uma história de uma encarnação centenária, né? Já tinha mais de 100 anos, a qual eu fiz muito mal a ele, a família dele, e ele não descansaria, não seguiria a luz enquanto ele não se vingasse. E mesmo eu pedindo perdão a ele, não houve efeito algum. Até que a doutrinadora utilizou de tanto amor na voz, falou para ele, meu irmão, olhe na sua frente, veja se não é um outro homem, completamente diferente daquele que ceifou a tua família. Olha o tanto de amor que ele põe hoje no que faz. E você, que tem sede de uma vingança que se tornou crônica, e não consegue mais focar naquilo que tem mais importância, que é rever a sua família, que foi ceifada. Você não gostaria de rever sua mulher e seu filho? A história que ele me contou é que eu havia tirado a vida da família dele toda, inclusive a dele. E ele ficou emudecido na hora, e dava para ver que a médium já estava mudando a sua própria áurea, a sua própria luz já era diferente. Então ele disse, eu não vou mais perseguir, mas não porque ele está me pedindo, mas porque eu já sinto no amor que emana de vocês que existe um lugar bem melhor para mim. E que já não vale a pena eu seguir essa maneira. Então esse espírito, ele ascendeu. Ele entendeu que era melhor para ele evoluir e se libertar desse desejo tão terrível que é a vingança. Eu pedi perdão a ele do fundo do coração novamente, pedi que ele fosse feliz, que ele levasse o meu perdão àqueles que eu machuquei, e que eu seguiria fazendo o meu trabalho sempre pensando em resgatar mais famílias como forma de ajustamento dessa dívida anterior. Ele se despediu muito emocionado, e eu mais ainda. E graças ao bom Deus, as manifestações que hoje ocorrem são manifestações de muita luz, principalmente quando eu durmo. Se vocês que estão me ouvindo puderem indagar a si mesmos, o que vocês sonham? Será que antes de dormir vocês poderiam fazer um teste? Fazer a sua prece, pedir que o seu mentor, que o seu guia, encontre caminho aberto junto ao teu espírito para levá-lo, seja para estudar mais um pouquinho, para aprender mais um pouquinho com as experiências que porventura possam ser conduzidas quando o seu espírito se desvencilha um pouquinho da carne, ou até mesmo para trabalhar em prol de quem necessita dos seus fluidos, do seu ectoplasma. Procurem orar assim antes de dormir. E quando acordarem, se tiver um caderno, botar um caderno e uma caneta ao lado, e ali anotar o que lembram. Começa agora, hoje é dia 5 de janeiro. Começa do 5 de janeiro de 2021 e vai até o 5 de janeiro de 2022. E vocês verão o tanto que vocês vão evoluir, se vocês procurarem se recordar. Agora, Tavares, tem mais alguma pergunta, meu irmão? Temos mais uma pergunta. Agora, eu queria saber de você, antes de colocar aqui a pergunta, tem uma, duas perguntas, e no tocante às pessoas que chegam
procurando o auxílio, você percebe que também eles confundiam muito Deixa eu botar aqui a pergunta, porque é justamente essa, porque senão eu vou estar tomando o lugar da pessoa e o cara vai dizer, você está fazendo as minhas perguntas. Se pelo uso das drogas, pelo estado de transe que ocasiona esse uso, pode excitar a visão do mundo espiritual em volta do usuário de drogas, fazendo com que ele não perceba um e outro. Eu acho que um e outro eu nem percebo que é o mundo espiritual, nem o mundo material. É o Alan aqui de Pipa, aqui no Rio Grande do Norte. Ô, Alan, você tá bom, meu amigo? Obrigado por estar conosco no programa novamente. Vamos lá. Olha só, o estado de transe não é necessário para que a gente tenha comunicação mediúnica. Não é necessário. Induzir-se ao estado de transe para se comunicar mediunicamente é um erro muito grande. Principalmente se o estado de transe ele é buscado pelo uso de álcool ou droga. E essa confusão que as pessoas falam, poxa, usei uma droga alucinógena e encontrei o animal que vive em mim, visitei uma encarnação assim, fui não sei o quê. Veja bem, qualquer alteração da psique pode ocasionar não só um problema severo, como uma contínua... vai ser pesado, quer dizer. Psicose. Existem psicoses de fundo religioso, onde a pessoa fala, não, porque eu saí para beber, aquele espírito foi comigo. E, na verdade, o espírito não foi com ele. Ele está chamando o espírito o tempo todo. Fica baixando o padrão com o uso de substâncias e evocando espíritos de baixa vibração, e a hora vai vir a conta. É aquilo que eu falei, da obsessão à possessão. Quando a gente está pegando uma estrada por aí, Alan, e vê uma pessoa andando na rua sozinha, falando sozinha, ele já está num estado mental onde ele já não consegue conduzir mais a sua vida. Ele se tornou um joguete dos amiguinhos sofredores. Certa feita eu visitei uma casa de cuidados de saúde mental para pessoas comprometidas, sem o direito a retorno das suas faculdades mentais lúcidas. E escutei um comentário de um amigo espiritual que me disse assim, a grande maioria dessas pessoas que estão aqui são médiums que não fizeram bom uso da sua mediunidade. E a outra são aqueles que abusaram dela, usando de baixo padrão vibratório para se conectar a irmãozinhos sofredores, e outros também pela fascinação da vida espiritual. Então, vou tentar esmiuçar isso de maneira simples. Quando nós temos mediunidade e não vamos para o campo dos estudos, vou dar um exemplo, um médium do interior do Goiás, não vou citar o nome, que tinha uma faculdade mediúnica maravilhosa, que era da cura, e explorou isso financeiramente e também sexualmente, está preso, com mais de 100 casos de denúncias por estupro de vulnerável. Quando perguntaram, numa reportagem, à Federação Espírita Brasileira, o que a Federação tinha a dizer, a Federação disse o que eu vou dizer para vocês agora. O que adianta ter mediunidade se a pessoa não tem o conhecimento da doutrina para poder aplicar essa mediunidade ao bem ao próximo? Então, pessoal, o fenômeno mediúnico, ele é importante, mas ele é 10% comparado à autoridade moral que devemos adquirir através do estudo sistemático da doutrina espírita.
Eu me lembro quando eu fui estudar mediunidade na FEB, na Central, lá em Brasília. Sim. Foram 2 anos de estudo. Um ano inteiro, aula. Manifestação nenhuma. Se alguém começasse a manifestar alguma mediunidade, o orientador interrompia e levava a pessoa para ser atendido por outros profissionais. O segundo ano era, primeiros 6 meses, aula, e os últimos 6 meses, 1 hora de aula e meia hora, 40 minutos de atividades com fenômeno. Por quê? Porque a nossa força vem do Cristo. E a nossa presença espiritual, se tem a moral elevada, ela já é suficientemente positiva para que os irmãos da espiritualidade amiga atuem junto a nós. Como se dá isso em vias de fato, ao meu ver? A minha maneira humilde e simples de ver. Se eu emano luz, se eu chamo para perto de mim espíritos evoluídos, eu nunca vou estar num lugar por coincidência. Eu vou estar ali para, de alguma maneira, auxiliar os meus irmãos encarnados e meus irmãos desencarnados. Então, a autoridade moral construída através do estudo da doutrina espírita nos permite realizar exatamente o que Jesus disse nos 2 principais mandamentos. Amar ao próximo. A pessoa pacífica de coração, ela é uma pessoa que vive o amor na sua plenitude. E por onde ela passa, ela emana amor. Ela faz bem a todos. Qual é a diferença entre o transe mediúnico e as chamadas alucinações com relação ao usuário de drogas? Sérgio de Pium. Sérgio Pium, é isso. Não tira a pergunta, não. Transe mediúnico e as chamadas alucinações. Então, o nome transe mediúnico é um nome que a gente não usa muito, né, Tavares? A gente prefere dizer que a pessoa está mediunizada. A pessoa que está mediunizada, ela provavelmente ela não comeu carne naquele dia, ou ela já abandonou o uso de carnes animais, porque a gente sabe que isso pesa no trabalho mediúnico. A pessoa que está no trabalho mediúnico, ela teve um dia de paz e tranquilidade, porque ela, desde o momento que ela acordou, ela sabe que ela vai trabalhar naquele dia, ela está com seu estado de prece contínuo, procurando estar equilibrado, amoroso, pacifista. E quando ela senta para trabalhar numa mesa mediúnica, os espíritos amigos encontram um caminho aberto, um caminho puro para poder atuar. E as alucinações que os usuários de drogas têm, que aí eu explico a diferença com muita exatidão. A pessoa está sob influência de álcool e drogas, ela está alucinada. Ela baixou o padrão vibratório dela. Quem vai se conectar a ela são espíritos de baixas vibrações. E esses espíritos estão comunicando com ela? Sim. Ela vê, ela escuta eles? Na maioria das vezes, não. Mas pelo pensamento. Esses espíritos induzem. Mas, pessoal, vou ser muito sincero com você. Não é dos mortos que nós devemos ter medo. São dos vivos. E o capítulo 6 do livro dos médiuns fala isso muito bem. Certo? E aí, Tavares? Obrigado, viu, Sérgio, pela pergunta. Espero ter sido claro. Mais claro, mais cristalino do que a água que sai da fonte por desejo divino, dizia um amigo meu ali de Massaranduba. Meu amigo, muito obrigado a você mais uma vez. Aí você está no seu descanso e abre essa possibilidade de nós trabalharmos juntos, principalmente com esses esclarecimentos com relação ao que é uma
mediunidade, uma passividade mediúnica e uma alucinação, e com isso prejudique muito a chamada mediunidade e também a recuperação dos nossos irmãos que estão em vias de se recuperarem. Eu queria pedir a você, e nós já combinamos, que todo final do programa seu programa, Vida em Abundância, você termina com a prece, com aquele que é o mais belo de todos os salmos, apesar de eu gostar muito do 91, mas o 23 é belíssimo, porque é curto e maravilhoso. E aí eu queria que você nos brindasse com essa verve sua e essa sua emoção em relação a esse salmo tão bonito. O Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Deitado nos faz em verdes pastos. Guia-nos mansamente às águas tranquilas. Refrigeras a nossa alma. Ainda que andássemos pelo vale negro da sombra e da morte, não temeríamos mal algum, porque tu estás conosco, ó Pai. A tua vara e o teu cajado nos consolam. Preparas uma mesa perante nós na presença de nossos inimigos. Unges a nossa cabeça com óleo. O nosso cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia nos guiarão todos os dias de nossas vidas e habitaremos para sempre na casa do Senhor. Deus Pai Todo-Poderoso, Jesus, Divino Amado Mestre, os nossos mentores, guias e protetores, todos que caminham conosco nessa experiência terrena de evolução moral. Agradecidos somos por mais um programa Vida e Abundância. E é sobre vida e abundância, Jesus, que gostaríamos de pedir esta noite. Senhor, andai no nosso lar, Pai. Retirai do meio de nós tudo aquilo que não nos faz bem, Pai. Tudo aquilo que nos sobrepuja ao mal. Cria a nossa volta, Pai, com a tua luz crística, uma redoma de proteção, onde os irmãos obsessores não possam mais alcançar o nosso pensamento. E que permaneça conosco, Pai, somente aqueles eleitos por Ti, para nos induzir ao bem. Não nos permita mais, Pai, ser induzidos ao erro. Fortalece, Senhor, em nós o desejo real e sincero, Pai, de vivermos sóbrios, de vivermos limpos e de vivermos sob a Tua égide de amor, proteção e carinho. Consola os aflitos nas vicissitudes, Pai. Protege as crianças, Pai, ingênuas, daqueles que querem o mal. E fazei hoje, Pai, acima de tudo, o Teu amor como o maior sustento de todas as ações. Sede conosco, Senhor, na cura deste planeta. Que possamos evoluir, Pai amado, na regeneração plena, vivendo a vida em abundância. Que assim seja. Graças a Deus, graças a Deus. Maravilha, meu amigo. Deus que lhe pague todo esse prêmio que você nos proporcionou agora, através desses maravilhosos ensinamentos, meu amigo. Uma ótima semana para você, paz para o pessoal lá do plantão feminino e masculino, lá da Salve-se Assim. Muito obrigado, meu amigo. Até terça-feira, se Deus quiser. Amém, Tavares. Um abraço, pessoal. Semana que vem a gente já grava direto da unidade feminina. Maravilha, meu amigo. Um abraço a todos. Fiquem com Deus. Maravilha. Voltamos para a nossa programação normal. Daqui a pouco, às 8 horas, Herculano e o Homem no Mundo. Muito obrigado. Saúde e paz.